Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, o nosso tema é a prática da gratidão. Um dos pilares essenciais da nossa evolução para que possamos, enfim, compreendermos que, quando Jesus nos diz: dai graças em tudo aquilo que recebeis e o demais vos será acrescentado, eis aí a nossa grande condição de evolução, quando entendermos esta frase magnífica que Jesus nos deixou. Daqui a pouco, às 20 horas, estaremos juntos, com a graça de Deus, com a sua permissão. A colocação das águas hoje é opcional. Quem optar em colocá-las, receberá ao final uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada. Ela vai complementar o nosso momento de oração, a nossa fusão das energias, que seremos agraciados pela corrente espiritual já presente ao nosso lado. Até já, às 20 horas. Gratidão. Que Deus abençoe. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Conforme adiantamos na preleção inicial, hoje o convite é sobre a prática da gratidão. Temos sido reiteradamente convidados a colocar este ingrediente indispensável à nossa evolução na nossa conduta mental, saindo da zona de autossabotagem, saindo daquela situação do coitadinho de mim, saindo, inclusive, de influências negativas que nos visitam e ficam a nos vampirizar, pois somos um pasto fértil quando emitimos esses pensamentos negativos, de reclamação, de queixa, de azedume, e nós vivemos sempre lembrando naquela frase tão fatídica, eu era feliz e não sabia. E ficamos falando do passado, era tão bom, era tão gostoso, lá sim. Só que quando estávamos vivendo, não gostávamos, reclamávamos.
e continuamos reclamando. Isso denota a nossa permanência no mundo de provas e expiações. Por isso que nós estamos aqui. Somos influenciados de uma forma incisiva por espíritos sofredores, vampiros espirituais, encarnados também, e principalmente por obsessores, para que que fiquemos nesse patamar da queixa. Fiquemos sempre reclamando. Sempre. Sempre. Às vezes, a vida nos proporciona algumas situações que nós precisamos refletir. Quando você vai visitar alguém que está enfermo, como nós estamos vivendo agora uma pandemia, quantas pessoas, inclusive do nosso conhecimento, que nós estamos orando, na confiança da presença de Jesus, e lá você adentra, e a pessoa, não apenas agora, estamos dizendo ao longo de nossas vidas, quando a pessoa está enferma, ela fala, eu daria tudo que eu tenho pela minha saúde. Quando nós estamos saudáveis, nós esquecemos disso. Nós não usamos essa referência. Nós queremos mais, sempre mais. Vamos nos cooptando pelo poder. Vamos idolatrando pessoas de carne ou ídolos de barro. Esquecemos da figura de Jesus de Nazaré. Esquecemos. E para que possamos evoluir, praticando a gratidão, praticando o amor, tendo ali aquela força moral a nos sustentar, porque nós vamos recordar mais uma vez e sendo repetitivo, pedimos licença para vocês. Existem momentos da nossa vida que a estrada, o caminho fica tão estreito que dá a impressão que eu estou sozinho nessa caminhada e que os outros que estão lá na estrada larga é que estão vivendo, estão curtindo a vida, estão levando as coisas e eu estou aqui me disciplinando, estou aqui me reorganizando, estou buscando outros valores, estou pensando sempre na gratidão, não reclamando e confiando na presença de Deus ao meu lado. Por isso que Jesus disse, a porta estreita é a porta da salvação. Por quê? Por causa dessas situações. Agora, se eu tenho Jesus como referência, se eu coloco ele lá como meu ídolo, o que acontece? Nesses momentos, eu vou buscar nele. É nele que eu vou buscar a referência. Eu olho para aquela luz. É como o farol que guia o navegante. Somos nós. O farol está nos guiando, está nos orientando. Os ensinamentos do Cristo estão aí posicionados para todos nós. E não são complexos. Jesus não ergueu nenhum templo sequer. Ele pregou para o povo. Porque templos estamos cheios. Muitos templos. Muitos locais de oração. Locais de discussão. De não entendimento. Locais como os fariseus, que oramos para os outros, mostrando que temos fé. Não. A fé é operosa. A fé, ela é viva. A fé, ela é de trabalho a favor da evolução nossa, do grupo que nós pertencemos e de todo o globo. Isso que é promulgar os ensinamentos do Cristo. Não é fazer como os fariseus, orando, batendo no peito e saem do templo, como disse Jesus, e vão lá escravizar, vão lá extorquir, vão lá fazer todo tipo de situação que não respeita o amor ao próximo, que não respeita aquilo que estavam fazendo há pouco dentro dos templos, com suas túnicas bordadas a ouro, com pedras preciosas, nos templos todo suntuosos. De nada adianta. Isso é inócuo. Inclusive, quando eu assim procedo, quer dizer que eu tenho conhecimento. E quando eu tenho conhecimento e vou para o caminho contrário, a cobrança será muito maior. Quando eu não tenho uma situação. Quando eu tenho, a cobrança virá. E não virá pelos outros, virá por mim mesmo. Porque nós não podemos esquecer. No nosso retorno à pátria espiritual,
nós temos a nossa consciência ampliada, no mínimo 20, indo até, às vezes, 1000 vezes o potencial. Clareia-se tudo. Tudo é mostrado. Tudo é visto. E aí, o que acontece? Nós sempre gostamos de recordar aquela situação da parábola das bodas, que nós vamos chegar lá na festa. Andrajosos, maltrapilhos, sujos, quando não nos prepararmos para esta jornada, para este retorno. Porque é lá que é a vida eterna, não é aqui. Então nós estamos aqui fazendo um estágio. Ele vai durar alguns anos, às vezes 100 anos, não sabemos. Normalmente hoje, 100 anos, a pessoa centenária ela é comemorada, aparece na televisão, mas vamos dizer que seja 100. Em relação à eternidade, não é nada. Não é nada. E não nos esqueçamos que a matéria, a partir do momento que nós respiramos, pelo processo da respiração, o oxigênio vai oxidando as nossas células, as nossas moléculas, e nós vamos entrando num processo de envelhecimento que é programado para chegar até o momento de finitude. É assim que funciona. Então nós estamos aqui hoje reunidos para fazer esse convite da prática da gratidão. Não é difícil, ele é gostoso, ele é abençoado, ele abre portas para nós, ele muda toda a atmosfera da nossa vida. Toda a atmosfera. Tudo começa a caminhar bem. Tudo. É uma coisa incrível como a prática da gratidão muda todo o panorama de nossas vidas. E por que acontece isso? Porque eu mudei a minha frequência. Eu saí da frequência do remorso, da culpa, da frequência da queixa e entrei na frequência da gratidão. Eu saio lá de frequências baixas, 50, 60, 80, 100 Hz, e vou lá próximo dos 350, 380 Hz. Eu mudo de dimensão, praticando a gratidão. Então eu tenho que ser grato. Comece sendo grato pela vida. Quando despertamos, nós ganhamos um dia pela frente. Por isso que ele chama presente. É o dia de hoje. Quando nós despertamos, nós vamos nos ver vivos, inteiros. Gratidão, Senhor. Compreendem? É assim que nós começamos a mudar a nossa vida. Eu vou me alimentar, fazer a gratidão. Vamos agradecer a tudo aquilo que está lá para nós. Ah, mas não é lá o caviar, não é lá o camarão, não é lá a lagosta, que eu tanto gosto, não é o salmão. Vamos dizer numa comida simples. É um arroz, um feijão, temos lá, às vezes, uma carne, às vezes nós temos ovos, e assim, por conseguinte, o que eu faço? A gratidão, porque trabalharam para aquele alimento chegar para mim. Houve uma energia, além da energia da natureza, energia de pessoas. Então, quando eu faço a gratidão, a cadeia de pessoas que contribuíram para o alimento que eu estou ingerindo, todos eles automaticamente estão sendo agraciados com a incidência de uma luz de gratidão. Notem que é uma coisa fantástica. Todos, que sejam 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, todos naquele mesmo instante vão se sentir bem, porque alguém fez a gratidão por tudo aquilo que eles se esforçam, às vezes até sem saber, para cumprir aquela missão, para nos trazer o alimento que se torna energia essencial na nossa sobrevivência, principalmente a nível material, que é muito bruta, que necessita de alimentos sólidos, que necessita de carne, que necessita de toda a circunstância para poder continuarmos aqui utilizando esse corpo físico. É um combustível. E assim é o nosso convite para essa prática da gratidão. Nós vamos ser insistentes.
Tente, experimente. Faça um projeto de 30 dias de experiência. Experimente. 30 dias. Comece a fazer gratidão em tudo. Tudo que acontece, mentalmente, você não precisa externar. Você faz mentalmente. Gratidão, meu Deus. Ah, mas eu tropecei. Gratidão. Não reclame. Não pense outras coisas. Ah, mas tem alguém doente na minha família. Gratidão porque eu posso cuidar dele. Eu posso estar com ele. Gratidão porque eu tenho forças. E é os meus braços que vão sustentá-lo. É assim que funciona. É uma coisa simples, no cotidiano, no dia a dia. Eu começo a fazer essa prática da gratidão e ela vai virando uma rotina. É uma coisa tão automática e de tanto bem-estar que você nunca mais deixará de propagá-la. Nunca mais. Então, assim, nós estamos aos sábados fazendo este convite. É uma corrente da gratidão que nos orienta, que está junto de nós, e nós estamos, assim, buscando o entendimento desta prática maravilhosa que é a prática da gratidão. Para que equalizemos as nossas mentes, sempre lembrando, equalizar a mente é quando nós vamos sair dessa zona terra, matéria, e nós vamos dar uma meditada, vamos relaxar um pouquinho, para depois adentrarmos a leitura do livro que estamos acompanhando. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Mãos, Instrumento de Deus, psicografia do querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá. Então eu convidaria a todos, descruze pernas e braços, relaxe, recoste-se. Se você quiser pegar uma almofada, coloque uma almofada junto de você, deite-se, sente-se, feche os olhos, inspire profundamente e vamos ouvir esta leitura para ir equalizando os nossos pensamentos, para daqui a pouquinho fazermos junto a recepção desta corrente magnífica que vai fazer a fusão das energias junto de nós. Capítulo 49. Promessas de vida. Não depende de nós que passem os anos, mas como tenham passado. Princípios cristãos. 2 pontos, entre aspas. Tudo está dentro da lei de Deus, e ela não é para que a admiremos ir como as folhas ao vento. Fecha as aspas. São, acima de tudo, princípios que devemos adotar no dia a dia, em nossas lutas, em nossas dificuldades internas e externas. Aquele que as aplicar na sua vida diária viverá feliz, pois sua consciência se estabelecerá em um nível mais elevado e sua qualidade de vida interior estará sempre brilhando. De que vale viver somente para o corpo, sendo que este se extinguirá? É imprescindível adotar preceitos que nos façam crer em uma vida de que nos tornem mais íntegros e mais altruístas. Quem caminha cabisbaixo é um cego que só vê chão. Quem caminha de cabeça erguida enxerga os horizontes da vida, uma visão que o faça ter a esperança de dias melhores e mais promissores. Existem seres cujo fracasso lhes permitiu ir mais além, pois souberam se beneficiar de suas dores, transformando-as em aprendizado e experiências. Se você errou e caiu, levanta. Levanta mais consciente e mais preparado. Nada de lamúria, desânimo e desistência, porque a noite é mais escura pouco antes do amanhecer. A suprema beleza da vida
é a vida oferecida e consagrada por amor de Deus e dos homens ao trabalho e ao sacrifício para a libertação do espírito. Vem despercebido o nascimento das coisas vivas e despercebida chega a morte. Os seres só percebem o seu estado intermediário. Como ao corpo humano se sucede a infância, juventude, virilidade e velhice, assim se sucedem o crescimento e a decadência nas outras formas habitadas pela vida. Todos nós que vivemos só possuímos o instante presente. O que se segue pertence a Deus. Todo ser frágil tem um poder e uma substância limitados. Tudo que é limitado é finito. Tudo que é finito é composto. Tudo que é composto tem um Criador. Criar é próprio da bondade de Deus. Ser criado é próprio da natureza humana. Que assim seja. E dessa forma, fizemos hoje a nossa leitura para a nossa reflexão. Inclusive, interessante, um dos trechos do que acabamos de ler nos fala da imponderabilidade que nós temos só o dia de hoje. Vamos recordar este quadro de pandemia que estamos vivenciando. Apenas isso. Recordemos isso. Reflita. Reflita. Vamos aproveitar. Vamos ser gratos. Vamos viver felizes. Vamos viver com Jesus no nosso coração, nos guiando e nada temeremos, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E assim, nós vamos dar sequência à leitura deste livrinho maravilhoso, extremamente instrutivo, que nos ajuda demais a entender a necessidade da prática da gratidão. O livro é o Terapia Anti-Queixa, do querido irmão Roosevelt, e nós vamos dar continuidade à leitura, como temos feito aos sábados. Eu vou ler apenas um trecho do último que nós paramos, para que possamos dar uma sequência lógica à leitura. Não pedirás ao botão entreaberto o prodígio da rosa que só amanhã desabrochará, de plena cor e perfume. Não desista de você. Apenas aprenda que, independente de quais sejam seus anseios, amor, felicidade, dinheiro, títulos, fama, beleza física ou moral, se estiverem sem motivação espiritual, com o passar do tempo, nos trarão a sensação de vazio. A insatisfação inerente à criatura humana só poderá ser resolvida com sua integração às questões espirituais, com a devida aplicação constante, o que proporciona imediato contato consigo mesmo e com as fontes geradoras de vida. É necessária a consciência de que sempre em nossa vida haverão situações menos felizes enquanto estivermos neste nível de educação moral e cultura espiritual, justamente para lembrarmos de nossa falibilidade. Nós temos a falibilidade. Nós falhamos. Sem os momentos de fraqueza, nos sentiríamos grandes demais e cairíamos nos abismos de nós próprios. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, falava acerca da necessidade destas dificuldades para nos lembrar de nossa condição, como se fossem espinhos na carne, a fim de que não nos sintamos grandes demais.
entre aspas. E para que não me vangloriasse pela excelência das revelações, foi-me dado na carne um espinho, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não exaltasse. Meditemos. Evidentemente, obedecendo à linguagem e entendimento da época, ele descreve a figura do espinho que todos temos na vida, o que não quer dizer que a vida deva ser ruim ou que não exista o mesmo espinho na vida dos outros. Acontece que quem aprendeu a viver de maneira mais inteligente e controlada, reclamando menos da vida, gera a impressão de que as coisas são melhores do que os outros que o tempo todo evidenciam as próprias tristezas. O segredo para vivermos bem não é trocar de vida, mas sim trocar de postura diante da vida que sempre tem uma face risonha, esperando para ser estimulada a fim de que se transforme num grande sorriso. Devemos buscar sentir a frase "que bom ser eu" na sua maior expressão e cultivá-la independente dos acontecimentos à nossa volta. Sem esta adesão ao nosso partido pessoal, não por egoísmo, mas por profunda expressão de amor pessoal, onde reconhecemos em nós o trabalho silencioso do tempo a moldar nosso caráter, sempre veremos aí então a felicidade de sermos nós mesmos. E assim concluímos mais essa leitura. E nós vamos agora nos preparar para fazermos a nossa oração da gratidão. Feche os seus olhos se você ainda não fechou. Inspire profundamente. Mentalize o sol nascendo. Ele nasce no leste. Mentalize Jesus atrás desse sol. Ele está junto de nós. A sua luz nos envolve. Ele nos abraça. Ele nos afaga. Ele está ao nosso lado, dentro de nós, com os seus ensinamentos sagrados. E assim, nós vamos, antes de iniciarmos, pedir perdão, meu Pai, meu Mestre, meu amigo, meu irmão, a todos aqueles a quem tenhamos magoado, ofendido, prejudicado, abandonado, rejeitado, a quem tenhamos usurpado, Senhor, a quem tenhamos induzido a caminhadas que não são aquelas relacionadas às leis da misericórdia, do amor que nos deixaste. Trarão com certeza, ou já trouxeram, colheitas amargas. Somos corresponsáveis e devemos nos responsabilizar também, pedindo perdão do fundo do coração e procurando não mais errar. E assim, Jesus, eu promulgo a gratidão, dizendo-te que sou grato às tentações, às provações, aos sofrimentos, porque sei tratarem-se de sementeiras que outrora deixei na minha caminhada. E diante de ti, Jesus, diante do teu amor e da tua luz que resplandece em mim, eu quero dizer ao cosmo que eu me amo. E ao dizer isto, Pai, entendendo-me como um ser participante do corpo divino, participante do corpo de Deus, eu estarei amando a todos aqueles que estão junto de mim. Somos todos um, somos um só espírito e uma só carne, caminhando juntos com você ao nosso lado, e nada temeremos, porque sois o nosso pastor e nada nos faltará. E assim, Jesus, eu promulgo a gratidão. Gratidão por ter sido criado à sua imagem e à sua semelhança. Gratidão, Senhor, por ser um Espírito eterno. Gratidão, meu Pai,
por tantas oportunidades de receber espíritos iluminados que não se cansam de se avizinhar de nós, quer seja através dos laços do pensamento, como fisicamente, reportando a vinda do Cristo redivivo, nosso governador, que aqui encarna e nos traz a grande lição da progressão, a grande lição para encontrarmos a luz e o amor por toda a nossa jornada. E assim, Jesus, externo a minha gratidão, porque reconheço, Pai, as oportunidades de reencarnação como uma escola abençoada para que finalmente eu possa enxergar em Ti o único caminho, o caminho do amor, do perdão, da caridade desinteressada, do dar as mãos, do promulgarmos, enfim, a lei que nos ensinaste, Pai, de estarmos juntos, fortes, convictos de que se você é por nós, nada será contra nós. Sois o nosso escudo e o nosso broquel. E assim, Jesus, assim, meu Pai, nós vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. E dessa forma, aproveitando a nossa concentração e meditação, nós vamos orar, Senhor, por aqueles que estão a desencarnar, por aqueles que estão internados nos nosocômios terrestres, quer seja nas unidades de terapia intensivas, necessitando do suporte do oxigênio, quer seja aqueles internados nos quartos, naqueles internados, Senhor, diante de tanto sofrimento, diante de tanta reflexão que temos a experimentar, nós vamos te solicitar, Jesus. Dai-nos, Pai, a sua luz e que nada temamos, mas saibamos que os espíritos angelicais desceram até nós e estão trabalhando dioturnamente para que o pão espiritual não nos falte e possamos, recebendo, Senhor, este maná divino, nada venhamos a temer, que vamos nos dar as mãos, vamos acabar com as dissensões, com as segregações e vamos orar juntos, fortes, convictos, que nada temeremos diante de Ti. Todo medo, toda tristeza, toda insegurança desaparecerá, pois sois, Senhor, a luz do mundo, a luz da vida, sois o nosso Pai, sois o nosso Criador, somos todos um, reunidos em Ti, no Seu corpo divino. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. 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 Que assim seja. E assim, fizemos o nosso momento de oração e meditação na prática da gratidão. Insisto, experimente. Experimente. Será maravilhoso. É tudo o que nós precisamos fazer. Será um salto quântico rumo à luz. Vai nos ajudar sobremaneira a vencermos todas as adversidades que eventualmente estejamos passando. Pois só assim chegaremos um pouquinho mais perto, apesar da distância, mas um pouquinho mais perto da luz que nos criou, que cuida de nós
que nós estamos nela e ela está em nós. Que assim seja. E amanhã, com a permissão de Deus, sempre, com a permissão de Deus, o nosso encontro aos domingos, que é Jesus no Lar, nós vamos pedir a proteção pelos nossos lares, pelas nossas casas, nosso trabalho, nossos veículos, porque Jesus estará junto de nós. E com a permissão de Deus, amanhã às 20 horas, fica o convite. Que Deus abençoe a todos nós. Uma ótima noite, praticando a gratidão. Gratidão, gratidão. Um abraço.